Vamos continuar com aquele tal do Concílio de Nicéia. Escritos que para mim, estudo que para mim não vale nada. Para mim não tem serventia nenhuma. Para mim não tem serventia nenhuma. Isso aí serve para esses que estudam teologia, que estudam essas porcaria, que não está totalmente fora da revelação dos escritos bíblicos. O estudo da teologia é o estudo literal da coisa. Aí eles arrumam, eles vêm com Constantino, com o Concílio de Nicéia, com os pais da igreja. Para mim, o que interessa é o que está aqui, texto bíblico. Eu não busco estudo em rodapé de Bíblia de estudo. Eu não procuro entendimento em apostila. Eu não procuro entendimento, assistir vídeo de outras... eu estou assistindo vídeo de fulano para vir falar aqui. Não. Eu falo do meu jeito, falo do jeito que eu entendo. E eu quero que esse concílio de Nicéia, explique isso daqui, essa profecia aqui. Se essa profecia se cumpriu lá no ano 70 ou não se cumpriu? Será que foi o concílio de Nicéia que inventou Isaías capítulo 29, versículo do 1 ao 3 e o versículo 6? No texto da Almeida Corrigida Fiel? Vamos lá? Ai de Ariel, a cidade onde Davi acampou. Ai de Jerusalém, Jerusalém onde Davi acampou. Acrescentai ano a ano e sucedam-se as festas. Contudo, porei Ariel em aperto, contudo, porei Jerusalém em aperto. Haverá pranto e tristeza, e ela será para mim como Ariel, como altar de fogo. 3. Porque te cercarei com o meu arraial e te sitiarei com baluartes e levantarei trincheiras contra ti. Lá no versículo 6. Do Senhor dos Exércitos serás visitada com trovões e com terremotos e grande ruído com tufão de vento e tempestade e labareda de fogo consumidor. Eu te pergunto, Concílio de Nicéia. No ano 69, no mês de julho, Jerusalém foi cercada, foi sitiada pelo exército romano. E quem comandava o exército romano era o filho da perdição, o general Tito. Quando foi no mês de julho, no mês de agosto do ano de 70, depois de 390 dias, se cumpriu o juízo de Deus. Eles invadiram Jerusalém, colocaram o sacrilégio terrível em uma ala do templo, que foi o antítipo do general Tito, e Jerusalém foi quase totalmente destruída pelo fogo. O templo foi destruído até os alicerces. E aí, Concílio de Nicéia? Explica isso daí, hein? Isso daí foi inventado pelos romanos? Flávio Joséfo não falou que foi inventado. O Flávio Joséfo, um contemporâneo de Paulo, escreveu no livro dele tudo o que aconteceu durante o cerco. Que para aqueles que acreditam nos escritos bíblicos, se tratava de Apocalipse 1:10, se tratava do dia do Senhor. E você, o Concílio de Nicéia, explica aqui o que está em Sofonias, capítulo 1, versículo 14 em diante. Essas coisas de concílio de Nicéia, esses negócios de que Jesus foi inventado, não cabe nesse canal Limpos pelo Evangelho Eterno. Isso você pode caber em canal de teólogo, em canal de pessoa que é de ateu. Aqui não vem com esse negócio aqui, porque graças a Deus aqui eu leio. Graças a Deus eu leio. Sofonias capítulo 1, versículo 14 em diante. Será que isso aqui, Concílio de Nicéia que criou? O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o poderoso. Vamos lá, Concílio de Nicéia, versículo 15. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Versículo 16. Dia de trombeta e de alarido, contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Quantas trombetas foram tocadas lá no livro do Apocalipse? 7. E essas torres altas, as fortalezas de Antônia, onde ficava isso? Ficava aqui em São Paulo? Ficava na Argentina? Ficava no Ceará, nos Estados Unidos? Não, ficava em Jerusalém. Pesquisa aí o mapa de Jerusalém no ano 70, você vai ver as 4 fortalezas de Antônia, que eram as 4 torres altas que tinha lá. Olha aqui, dia 16, versículo 16, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas.
Conselho de Nicéia explica isso aqui, versículo 17, e angustiarei os homens que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e sua carne será como esterco. Nem a tua prata, nem o teu ouro os poderá livrar do dia da indignação, Apocalipse 1:10, do dia do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Isso foi o cumprimento da profecia que eu acabei de ler, Isaías capítulo 29, do versículo 1 a 3 e o versículo 6, a Ariel de Deus, a lareira de Deus. Aconteceu isso. E aí o concílio de Nicéia, você consegue explicar isso? As profecias faladas pelos profetas, foi o concílio de Nicéia que inventou? Então, para cima de Moá, não adianta você vir querer refutar o nosso entendimento com essas porcarias. Concílio de Nicéia, Constantino. Eles podem, claro que eles colocaram as garras dele, mas graças a Deus, o Deus que é Espírito, que habita no meu Espírito, que tem dado entendimento, ele tem mostrado nas entrelinhas o que foi acrescentado e o que não foi acrescentado, o que tem sentido e o que não tem sentido, o que tem coerência e o que não tem coerência, graças ao Deus Espírito que habita no meu Espírito. O Deus que eu creio não habita em templos feitos por mão de homens. O Deus que eu creio não está no céu, Pai nosso está no céu, não. O Deus que eu creio é o Senhor, que é o Espírito. Eu creio em Apocalipse 21:3, eu creio que o templo dele é espiritual e ele está em meu espírito. E o próprio Criador faz morada em seu templo que está em meu espírito e no seu. Mas se você acredita no concílio de Nicéia, aí você não consegue entender nada disso. Aí você veja que o concílio de Nicéia, que vocês que acreditam nessas porcarias, fala que Jesus foi inventado pelo concílio de Nicéia, por Constantino, e balalá, e balalá, balalá. O Códice Sinaítico, ele foi montado a partir de manuscritos, de pergaminhos, que foram achados lá naquela época, na época próximo do acontecimento. Não é o que foi achado nas montanhas de Qumran, nos montes de Qumran, em 1900 e pouco, não. Aí montou-se o Códice Sinaítico, o Código Vaticano, o Código Alexandrino, esses por aí. Tudo tirado desses manuscritos, desses pergaminhos, escrito naqueles dias dos discípulos que eles escreveram. Então lá na metade do quarto século, foi montado o Códice Sinaítico, foi juntado os escritos. Você consegue entender? Olha aqui, Apocalipse capítulo 21, versículo 20 em diante. Isso daqui também foi o concílio de Nicéia que inventou isso aqui. Mas quando vir Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Versículo 21, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio dela saiam, e os que nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira contra esse povo. Isso aqui foi o Conselho de Nicéia que inventou? Que montou todo aquele teatro, toda aquela encenação? Ou isso daqui foi o cumprimento de Isaías 29, o cumprimento de Sofonias, capítulo 1, do versículo 14 em diante? Hein? Tire as suas próprias conclusões. Aproveita, curte, comenta, compartilha e se inscreve aqui no canal. Tchau!